Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo aqui esse vídeo, né? Essa apresentação. O objetivo dessa apresentação é falar sobre a cidade de Macaé. Macaé está localizada no estado do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, ela é conhecida, né, como a capital nacional do petróleo. O objetivo dessa apresentação, em linhas gerais, é apresentar a cidade para possíveis investidores imobiliários, loteadoras, incorporadoras, construtores, profissionais que atuam em prospecção de novos negócios, empreendedores, assim, em todo o território nacional, né, em todo o Brasil. Meu nome é Lucas, eu atuo como corretor na área imobiliária, né, com prospecção de áreas, né, novos negócios. Eu sou engenheiro civil também de formação. Tenho a empresa LR Soluções de Engenharia, mas nessa apresentação eu não vou falar especificamente dos serviços que nós prestamos, pelo menos não agora no início da apresentação, e sim no final. Enfim, o objetivo é esse, e antes de começar a apresentação propriamente da cidade, nós queríamos fazer, né, algumas observações iniciais, que seriam, no caso, essas premissas, né, essas considerações iniciais. Nessa apresentação nós vamos passar algumas informações e essas informações elas são públicas, né? Inclusive nós vamos citar essas fontes aí também. E a gente queria deixar claro o seguinte, que essas informações elas são extraídas, né, de estudos, relatórios que são disponibilizados para o público em geral. Isso não significa que a empresa, o empreendedor, ele vai de fato fazer, né, a implantação desse empreendimento. Mas, no entanto, a gente está querendo deixar aqui claro que, como a gente diz, né, como tem aquele ditado popular, né, onde há fumaça, há fogo. Né? Então, nós estamos aqui apresentando esses possíveis empreendimentos e dizer, além disso que a gente disse anteriormente, a questão de isso não significar que de fato esse empreendimento vai ser implantado, mas a gente tem que pensar o seguinte, que essa empresa ela mobilizou, né, esses recursos para contratar profissionais, para produzir esse estudo de viabilidade, muitas vezes comprar essa área onde eles pretendem fazer esse empreendimento. Então eles mobilizaram recursos, mobilizaram profissionais para, enfim, elaborar, né, esse projeto e elaborar essa construção. Então, mais para frente nessa apresentação nós vamos mostrar um fluxograma, né, do que acontece desde esses estudos até, no caso, a conclusão da obra. Então nós vamos reforçar isso novamente lá mais para frente, mas nós queremos deixar esse alerta aqui no começo, para dizer que esses empreendimentos eles não significam que eles vão ser construídos, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que se já houve essa mobilização de recursos, de profissionais envolvidos para se empenhar nesse objetivo, e tudo indica que isso venha a se concretizar. Isso que a gente quer deixar claro aqui. Então, falando sobre a LR Soluções Engenharia e Empreendimentos, a minha empresa. Nós não temos vínculo nenhum com essas empresas que nós vamos citar, instituições, enfim, não temos nenhum vínculo, é uma apresentação totalmente independente, de iniciativa própria. E nessa apresentação nós vamos utilizar o software Google Earth para fazer uma apresentação da cidade de Macaé, cidades vizinhas, né, rodovias, áreas importantes, demarcadas. E esse software é um software gratuito, então todos os direitos aí também é do Google, é uma ferramenta para que a gente utiliza no nosso dia a dia, um software muito utilizado para prospecção de áreas, né? Muitas empresas loteadoras, incorporadoras, elas solicitam, né, do pessoal que trabalha com os profissionais que trabalham com prospecção de áreas, novos negócios, solicitam essa demarcação dessas áreas feitas no Google Earth, né, onde eles conseguem fazer uma análise do entorno sem ter que de fato visitar a cidade. Então já tem essa aproximação
real, né, e atualizada, feita por satélite, né? Então isso facilita bastante. Outros objetivos, né? Apresentar, no caso, como falei lá no início, a cidade de Macaé para um público específico do ramo imobiliário, né? Pessoas físicas e jurídicas, mas pode servir e ter utilidade para outros setores do próprio petróleo, né? Derivados, gás natural, empresas de exportação, importação, logística, química, enfim, a quem possa interessar. Macaé, ela está próximo do Porto do Açu, Porto do Rio, né? Nós vamos falar aí adiante aí também do futuro Porto de Macaé. Então, assim, até para empresas de logística, exportação, pode ser um assunto interessante, né, para profissionais, pessoas ligadas a esses setores, né? E um dos objetivos também, que não é um objetivo secundário, ele também é um dos objetivos principais, é desfazer um preconceito que existe, né, com o interior do estado do Rio de Janeiro. Isso é bem comum no nosso dia a dia, aí, à medida que nós temos que lidar aí com outros profissionais de outros estados, então existe um certo preconceito, talvez um pouco por falta de informação mesmo, não é culpa de ninguém, né? Mas esse é um objetivo também, poder esclarecer e a gente poder ser também um elo aqui, uma referência aqui na região para poder desfazer esses preconceitos, essas generalizações que tem com relação a esse assunto específico, né? E também como objetivo que, né, quem esteja assistindo possa aí também compartilhar com outras pessoas de outros ramos, de outras atividades, associadas ou não, né? Não deixa de ser uma referência aí. Sobre o Rio de Janeiro, tem a questão, a gente não vai entrar aqui muito em detalhes, né, do estado, mas o Rio ele é o segundo maior PIB do Brasil, né, o PIB estadual, é referência em turismo, né, até internacional, mas é também uma referência em violência, criminalidade, que é o lado negativo. Tanto é que nós temos aí ex-governadores presos por corrupção, mas mais uma vez, voltando à questão da generalização, violência e criminalidade, corrupção, tá em tudo qualquer lugar do país, né? Em todas as instituições, está aí, infelizmente, uma coisa incrustada aí na nossa sociedade, né, enfim, é uma coisa que a gente convive com isso diariamente. Todos os dias tem notícia disso aí nos telejornais, nos jornais impressos, na imprensa, né? Mas a gente faz essa ressalva, que generalizar pode implicar na perda de bons negócios, boas oportunidades. E esse é o objetivo nosso com essa apresentação aqui. Agora entrando especificamente em Macaé. Né? Macaé 2020, já projetando 2021. É importante dizer que Macaé convive com as mesmas mazelas que afligem a grande maioria das cidades de seu porte. Né? Isso é uma realidade nacional. Né? E, inclusive, algumas dessas mazelas, como a gente já até citou no slide anterior, segundo os próprios moradores aqui da região, impediram que Macaé atingisse o potencial que Macaé tem, ou teria, né? Em termos de desenvolvimento, em termos de outros aspectos, né? Então, assim, não podemos ignorar isso, mas também não pode ser um impeditivo, né? Para que não se invista na cidade. E as provas vão ser apresentadas aqui nessa apresentação. Esse é o nosso compromisso, mostrar algumas coisas que na nossa opinião, são motivos sólidos, motivos que por si só justificam o porquê de se investir nessa cidade. Macaé é a terceira cidade em extensão territorial no estado, tá? Ela só perde para Campos dos Goytacazes e mais uma cidade. Ela é maior, inclusive, que a cidade do Rio de Janeiro. A população estimada em 2020, segundo o IBGE, seria de aproximadamente 260 mil habitantes. É importante dizer aqui que Macaé é uma cidade que né, recebe uma população flutuante.
inclusive de cidades vizinhas. Então, isso tende a ser até maior, né? E flutuar talvez um pouco menos, mas esse seria o número de habitantes, população estimada, tá? Já que ainda não temos um censo, né, recente. E há 2 décadas já, Macaé, ela figura sempre aí entre os 100 maiores PIBs nacionais. E há alguns anos foi, inclusive, esteve presente entre as 10 maiores cidades, né, em termos de PIB, em todo o território nacional. Esse motivo por si só, a gente vai falar mais para frente, mas é um dos grandes motivos para se considerar Macaé como uma cidade alvo aí para que você mantenha dentro do seu radar de investimento, porque é uma segurança, né? Sempre vai ter muita circulação de capital aqui nessa região por conta disso. Tanto é que, segundo aí as finanças dos municípios do Brasil, a FNP, em 2018, ela foi a 25ª cidade em receita total no país. É a 16ª em arrecadação de ISS no país, por conta da grande presença de empresas aqui na região. A 5ª em ISS per capita e a 45ª cidade, né, o 45º município em receita total per capita no país. Ou seja, há grande circulação de capital na região. Além disso, além de tudo isso que foi apresentado anteriormente, tem essa questão dos royalties do petróleo. Né? Para quem não sabe, os royalties é uma compensação financeira, né? Uma indenização que as cidades recebem por estarem sofrendo esse impacto das atividades de exploração do petróleo, isso tudo garantido por lei. Mas uma coisa importante é que Macaé hoje ela não é tão dependente desses royalties. Muitas cidades da região são ainda dependentes, elas não conseguiram pegar esses recursos provenientes, né, dos royalties e distribuir isso de uma maneira para que ela consiga ficar independente. Né? Depois nós vamos dar uma passada na geografia aqui da região, vocês vão entender que algumas cidades são mais turísticas, né? Não é o caso tanto de Macaé. Macaé é uma cidade hoje com muitas empresas, né? E empresas desse setor do petróleo e gás, conhecido, né, de setores offshore e onshore. Offshore que seria para a parte de embarcações, né, a parte que está aí no mar, né, e onshore a parte aqui do continente. Dando continuidade aqui, a gente vai abrir então aqui o Google Earth, dar uma passada na geografia, nas cidades vizinhas, falar sobre a região dos lagos, norte fluminense, mostrar aí a divisa com o estado do Espírito Santo, falar sobre as principais rodovias, né? As principais regiões industriais, os projetos implantados, projetos de implantação, projetos futuros. Então, abrindo aqui o Google Earth, eu vou digitar aqui, cidade de Macaé, mandar pesquisar. Então, chegamos aqui na cidade de Macaé. Aqui vocês já estão observando que tem, né, o próprio software, o próprio Google Earth já coloca esses limites, que seriam as rodovias. Vocês estão vendo aqui a 106, que passa aqui por Macaé, né? E essa 101, a BR-101, que vem do Rio de Janeiro, certo? Dando uma passada aqui no entorno imediato, essa região aqui é a região de Cabiúnas. Mais para frente eu vou falar sobre Cabiúnas, mas a gente tem aqui cidades Conceição de Macabu, Quissamã, tem Carapebus, que é próximo, Casimiro de Abreu, né? Aqui seria a Barra de São João, que seria um distrito aqui de Casimiro de Abreu, Armação de Búzios, mais conhecido como Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, né? A grande lagoa de Araruama, Saquarema, Maricá, né? Já chegando aqui já na Baía de Guanabara, que seria São Gonçalo, Niterói, aqui Itaboraí, Magé, contornando a Bahia, né?
de Guanabara, e aqui já o Rio de Janeiro. Então, voltando aqui, a BR-101, ela começa aqui na ponte de Niterói, né? Passa por São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, e ela vai passar aqui em Macaé, certo? E ela continua, dando sequência, ela vai terminar ali na divisa com o Espírito Santo, aqui, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, onde está o Porto do Açu, São Francisco do Itabapuana, e aqui seria a divisa com o Espírito Santo, né? Então, Macaé está aqui nessa região litorânea. Macaé faz parte da região norte fluminense. A última cidade da região dos lagos é Rio das Ostras, que faz divisa com Macaé. Então, a região dos lagos seria Rio das Ostras, né? Cabo Frio, Iguaba Grande, Saquarema, então Araruama, essas cidades todas fazem parte dessa região conhecida como região dos lagos. Ao mesmo tempo que nós temos aqui o norte fluminense, temos também uma região de serra, né, onde está Nova Friburgo, aí nós temos Teresópolis, Petrópolis, né, seriam outras cidades serranas, né. Então aqui é uma região muito bonita, Macaé tem uma região de serra, mas aí já concentrando mais aqui em Macaé e nessas rodovias, que seria a rodovia Amaral Peixoto, que passa então aqui por Rio das Ostras, vem fazendo toda essa margem aqui de Tamoios, que é distrito de Cabo Frio, passando por Barra de São João. Então essa é uma importante ligação, uma importante chegada aqui na cidade de Macaé. Dando um zoom aqui, essa seria a chegada aqui de Rio das Ostras em Macaé. Mais ou menos aqui está a divisa. Aqui está a Lagoa de Imboacica. Essa rodovia ela é importante porque todos os dias, segundo a própria polícia, nós temos até referência disso, nos horários de pico passa cerca de 3 mil carros de manhã, 3 mil carros ou veículos em geral, né? Não especificamente carros, mas passa 3 mil tem um horário de pico, 6 a 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, e o contrário também, mais pro final da tarde, né? Que seria a partir das 5 até 6, 7 horas da noite. Mas tem uma estimativa de aproximadamente 20 mil veículos dia passando nessa região aqui, da rodovia Amaral Peixoto, certo? E aqui é interessante porque já na entrada de Macaé, nós temos nós conhecemos aqui como a região do Parque de Tubos. Nós temos aqui uma marcação dessa área. Vai aparecer agora em amarelo, certo? Então tá aqui. Essa é a região do Parque de Tubos. Em 2018, nós temos um quantitativo de quantas empresas tinha aqui. Nós vamos passar isso aí mais adiante. Outra região importante é essa que está, no caso, em município, ao lado, né? Que é a Zona Zen, de Rio das Ostras, que está aqui em vermelho. Então nós temos aqui esse distrito industrial, o distrito industrial do Parque Tubos, já na entrada aqui de Macaé, e ao lado do Parque de Tubos, nós temos o polo, o Parque Industrial Parque Industrial Bela Vista, que está aqui em laranja. Eu peço desculpas porque né, no Earth tem uma lista aqui de áreas demarcadas e então nós podemos encontrar todas, né? Mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai apresentando essas áreas. Então, como vocês podem ver, são 3 importantes distritos industriais. Um de Rio das Ostras e esses 2 aqui de Macaé. Esses distritos eles estão sendo ampliados, né? Tanto é que nós temos aqui também
a demarcação desse aqui, que é o Estrela, Parque Industrial Estrela. Então, vocês podem observar que esses distritos eles estão se expandindo. Depois nós vamos falar especificamente de quantas empresas tem dentro desses distritos. Nós estamos só nesse primeiro momento aqui fazendo uma apresentação deles, né? Então, o que eu gostaria de destacar nessa apresentação agora, nesse momento, é que dentro desse distrito aqui, que seria o Parque Tubos, nós temos a presença da Petrobras. Então, a Petrobras a gente não precisa nem apresentar, né? Não precisa nem de apresentações para essa área. Uma área grande da Petrobras, ela tem uma importância aqui dentro da região de Macaé, né? E dando continuidade aqui, essa 106 então vem permeando aqui a cidade, cortando a cidade, passando dentro da cidade, pelo centro, né? Aqui no caso, onde eu estou demonstrando que seria a Barra de Macaé, onde o rio deságua no mar, né? O rio Macaé. O rio Macaé, na sua nascente, lá na serra, é um rio muito bonito, volumoso e muito grande, né? Em termos de extensão. Destacando aqui também o aeroporto, ó, que estou demarcando aqui, passando, né, fazendo essa sinalização aqui. Então, Macaé tem um aeroporto. E como vocês podem ver aqui, esse é o flare, né, é o símbolo aqui de Macaé, nessa demarcação aqui. No início da apresentação lá, nós colocamos uma imagem dele, né, inclusive está aqui um 3D dele. E é aqui que a cidade se conecta, né? Então nós temos a linha verde, linha azul, então a linha verde aqui, né? Linha azul, a linha vermelha também, mas ela não está ligando aqui diretamente no flare. Continuando aqui mais ao norte, nós temos a região de Cabiúnas. E falando especificamente sobre Cabiúnas, é onde está concentrado a questão do gás natural. E já partindo para outras demarcações aqui, é importante dizer que Macaé acendeu a luz, essa demarcação vermelha aqui no mapa, para que vocês tenham uma noção da distância. Essa região aqui vermelha é uma termoelétrica que está demarcada, né? Ela ainda vai ser apresentada, é a termoelétrica Nossa Senhora de Fátima. E nós temos também a UTE Marlin Azul, que está aqui, ó, demarcada agora. Essa Marlin Azul já está em construção, né? Já passou da fase de terraplanagem, já está em construção. E nós temos a UTE, que é outra termoelétrica, nessa região aqui, próximo da 101, na margem da 101, né? Que hoje é no caso a rodovia Governador Mário Covas, né? 101. Nas margens aqui está, no caso, a EDF, né? A UTE EDF, Norte Fluminense. A Marlin Azul, então, está aqui embaixo, certo? E no caso aqui, a Nossa Senhora de Fátima. E nós temos também esse que apareceu aqui agora, esse vermelho. Essa demarcação em Cabiúnas, que seria a área do futuro porto de Macaé. É importante dizer aqui nessa apresentação que essa demarcação ela é feita com base nesses relatórios que nós obtivemos, né? Isso visualmente. Então não foi nada fornecido por essas empresas. Pode ser que tenha algum erro de localização, de aproximação dessa delimitação aqui, dessa área. É claro que esse porto ele vai se prolongar aqui para a área do mar, né? Mas isso tudo foi feito assim, dessa maneira. Mas essa é a localização real em Cabiúnas, certo? Por que nós estamos destacando essa área aqui? Porque para que vocês tenham um panorama, né? A distância que essa área está aqui
dessa área industrial já consolidada em Macaé, né? E também dessas termoelétricas, porque vai aparecer agora essa demarcação aqui em amarelo, que seria o empreendimento Clima, que é um centro logístico também, que vai abrigar, né, algumas empresas aí. Esses empreendimentos todos vão ser colocados aí na descrição do vídeo. O link para os sites, para os seus respectivos sites, né, para que vocês possam conhecer o empreendimento. Nós, conforme dito anteriormente, nós não temos vínculo nenhum com essas empresas, os empreendedores, certo? Nós estamos só mostrando um panorama aqui do que está acontecendo na cidade de Macaé, certo? Essa é outra termoelétrica já existente, a Mário Lago, então vocês podem perceber o seguinte, que tem diversas termoelétricas sendo construídas ou planejadas para serem construídas nessa região, certo? Por conta do processamento de gás aqui em Cabiúnas, é responsável por 30% do processamento a nível nacional, certo? Então vai ter uma ligação desse porto com essa área aqui, conhecida como Clima, certo? Esses empreendimentos estão ainda, né, em fase de implantação, como é o caso do Clima, que já começou, certo? No caso, o Porto não começaram as obras ainda, né? Essa aqui que está em vermelho não começou a obra também. Enfim, é assim que está se desenhando Macaé nessa virada aí do ano 2020 para 2021. Outro destaque que eu marquei aqui é essa região aqui, em Cabiúnas, conhecida como Polo Industrial Cabiúnas. A proximidade dele com o porto. Aqui, hoje, tem diversas empresas. E na apresentação nós vamos falar também desse Polo Industrial Cabiúnas, certo? E nós temos outras marcações aqui também das respectivas empresas dentro aqui dentro do Earth, né, dentro dessas regiões aqui, mas nós não vamos entrar em detalhes dessas empresas, especificamente apontando cada uma delas dentro dessas áreas. O nosso objetivo na apresentação é fazer um panorama, né, do que está acontecendo aqui em Macaé, para que vocês entendam que a cidade está se movimentando, né, e isso tende a se concretizar em um determinado momento e adiante. Voltando à apresentação, então nós falamos aqui das principais regiões industriais, né? A região dos lagos foi citado, a divisa com o Espírito Santo, foi falado aqui das rodovias, mostrou um pouco da geografia, desses projetos implantados, projetos futuros, que estão sendo disponibilizados, aí o link também na descrição do vídeo, né? E aí, dando continuidade aqui na apresentação, nós temos as etapas, né, do que seria o processo de implantação desses projetos. A gente falou ali sobre as termoelétricas, e no caso essa figura aqui, ela foi extraída do RIMA, da EDF Norte Fluminense 2. Essa EDF Norte Fluminense 2 seria a segunda termoelétrica da empresa EDF. E no caso o EIA e o RIMA, o EIA é o estudo de impacto ambiental, o RIMA é o relatório de impacto ambiental. Então o estudo precede o relatório, certo? Então, nesse fluxograma aqui, nós temos o EIA, o RIMA, né? Depois que esse relatório ele é concluído, ele é apresentado numa audiência pública para que a população entenda quais são os impactos, né? Depois tem esse leilão que acontece para que a empresa ela venha obter uma licença de instalação, né? Já com esse projeto básico aqui, né? E aí depois vai apresentar o projeto executivo para início da obra, né? Licença de operação para início das obras. Então, alguns empreendimentos, como é o caso da EDF, né, 2, da EDF Norte Fluminense 2, ela já passou por essa fase aqui de leilão, certo? Então, agora a tendência é que o fluxograma venha para essa parte de projeto básico, construção. O porto, ele já está em uma outra fase, certo? Cada empreendimento desse está em uma fase específica desse fluxograma aqui. Nós não vamos entrar em detalhe
detalhes, né, sobre isso. Mas importante dizer é que o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, ele divulga essas informações, está ali disponível para toda a população, para consulta. Então eu recomendo para que vocês possam, né, fazer essa pesquisa sobre esses empreendimentos. E dando continuidade, conforme foi falado anteriormente, no Parque de Tubos tinha 14 empresas em 2018. Foi falado da Petrobras, né, mas nós temos a Subsea, a Franks International, a Weatherford, e dando continuidade, o Parque Industrial Bela Vista. Tem o site deles aqui, certo? Para que vocês possam ver esse master plan aqui que eles disponibilizam lá no site. Então, em 2018, segundo fontes que a gente consultou, tinha 37 empresas localizadas nessa área. Dentre elas a NOV, a Swire e a Schlumberger. E no caso, falando agora do Parque Industrial Estrela, tinha 3 empresas só. Era um parque em início aí de implantação, de venda de áreas, enfim, só tinham 3 empresas. Importante dizer o seguinte, dessas 3 empresas, nós colocamos 2 aqui, mas uma delas, ou várias dessas empresas que nós apresentamos aqui, elas têm bases operacionais em áreas diferentes, distritos industriais diferentes. Então, uma mesma empresa pode ter, por exemplo, uma base no Parque Industrial Estrela e ter uma no Parque de Tubos, certo? Então, nós só estamos fazendo uma apresentação assim, generalizada, sem entrar em detalhes. Tá? Foi falado sobre o Polo Industrial Cabiúnas, e está aqui também o Master Plan deles, disponibilizado no site do Polo Cabiúnas. Importante dizer, né, aqui ele está mostrando algumas empresas, isso aqui, se eu não me engano, é de 2019, esse Master Plan, mas é importante dizer que em Cabiúnas, a Liquigás, que é uma empresa da Petrobras, está presente também, não dentro dessa área aqui do Polo Cabiúnas, Polo Industrial Cabiúnas, mas a Liquigás está em Cabiúnas, certo? Dando continuidade, então, esse aqui acaba sendo um bônus, né? Falando da Zona Zen de Rio das Ostras, que está ao lado do Parque de Tubos, né? Na conexão através da rodovia. Nós temos, então, 55 empresas em 2019, certo? Ela representa mais de 95% da arrecadação de ISS do município de Rio das Ostras. Empregava, em 2019, mais de 4 mil pessoas, sendo que essas seriam as principais empresas presentes aí, né, de maior porte nessa Zona Zen, certo? Mas tem muitas outras empresas nessa Zona Zen. Então esse é um panorama, certo? É um panorama do que está acontecendo nessa região aqui de Macaé, das Ostras, essas cidades aqui do entorno, certo? Voltando aqui ao Google Earth, que ficou faltando dizer também, já que a gente está apresentando essa área, essa região para investidores imobiliários, aqui próximo da Zona Zen, nós temos aqui o Alphaville, certo? Que está aqui a demarcação dele, em verde. Então isso aqui mostra a importância também dessas áreas, né? É uma conveniência para a pessoa morar próximo da onde ela trabalha, certo? Então está aqui demarcado, mostrado também o Alphaville aqui, no caso em Rio das Ostras, tá? O site desse empreendimento também vai ser disponibilizado aí na descrição. E voltando à apresentação, para a gente poder encerrar, já que estamos chegando aí a mais de meia hora de apresentação, para fazer as considerações finais. Nós estamos vivendo, né, ainda essa situação de pandemia por conta do coronavírus. É óbvio que a gente não pode ignorar que isso já teve, continua tendo grandes impactos aí na economia mundial. Mas é importante dizer que nessa região nós temos a presença aí de diversas empresas sólidas, internacionais, multinacionais, né? E não só por conta dessa presença dessas empresas, o consumo de petróleo, derivados, né? Ainda nós temos uma dependência muito grande ainda desses recursos. Então essas empresas tendem a ficar
ainda nessa região aqui da Bacia de Campos por muito tempo, né? Enquanto nós tivermos essa dependência, enquanto aqui ainda for a principal bacia produtora aí a nível nacional, né? Tem a questão dos royalties do petróleo também, a questão do gás natural, né? Que a gente tem que levar em consideração, que são oportunidades, né? E no caso a questão do royalties, mais pensando no sentido assim do investidor, ele sempre procura um tipo de investimento seguro. Então, você imaginar que uma cidade do Porto de Macaé tem sempre essa fonte de recursos, por mais que a cadeia do petróleo ela tenha, assim como muitos setores da economia, né, tem muitos altos e baixos, mas isso aí é uma garantia, é uma segurança, né, para o investidor. E nós estamos também vivendo uma situação de um recorde de juros baixos para financiamento imobiliário, né? Então isso é interessante também para o investidor imobiliário, porque a ideia disso é reaquecer o mercado imobiliário, como já está acontecendo, né? Então isso aqui também é uma coisa importante para o investidor levar em consideração. Então, para encerrar, né, nós não tínhamos até então falado nessa apresentação sobre os nossos serviços. Nós atuamos na intermediação de áreas, né, o que seria a corretagem imobiliária. Então, se você trabalha com essa área também, nós podemos estar oferecendo, apresentando essas áreas que nós temos aqui na região. Caso você tenha uma demanda específica, nós atuamos também buscando essas áreas, né? Essas áreas sob encomenda. Nós recebemos um perfil, né, dessa área, tamanho, enfim, recebemos um descritivo, né, dessa área aí, do que essa empresa está buscando. De repente, uma empresa quer se instalar aqui na região. Então, caso vocês tenham uma demanda específica, nós conseguimos buscar essa área para atender essa demanda. E nós também fazemos, né, projetos de arquitetura, de engenharia, que seriam os projetos complementares. Nós temos equipe de obra para poder fazer construção de qualquer empreendimento, seja ele residencial, industrial, né? No próximo slide a gente vai falar especificamente sobre esses setores. Obras civis em geral, né? No esquema BTS, que seria construir para se atender aquilo, né? Adequado àquela necessidade do cliente. E esses contratos, turnkey e o EPC, que seria o contrato global, né, preço global, são expressões em inglês que significam a mesma coisa, pegar a obra por empreito, um valor X, né, total, onde a gente faz toda a administração, projetos, até a entrega da chave, certo? Sobre os setores, segmentos, todos eles praticamente, a gente sempre tem a possibilidade de atuar em todos os segmentos, né, para a área residencial, que seria incorporação, loteamento, serviço, pós-combustível, rede hoteleira. Isso não só para a parte de construção, engenharia, mas para prospecção de áreas, né? Então, alguma rede de combustível, né, de pós-combustível, rede hoteleira, empresas de logística, para galpão industrial. A gente não atua especificamente com locação, certo? Nós estamos atuando já há algum tempo para aquisição dessas áreas, né? Compra de áreas ou de empreendimentos já prontos. Mas nós somos focados mais em áreas, certo? Então, para a parte de corretagem, seria isso. Agora, a parte de engenharia e construção, arquitetura, nós podemos atuar em diversos setores, como estamos mostrando aí nesse slide. E para encerrar, nós queremos deixar aqui nosso muito obrigado por vocês estarem, né, assistindo essa apresentação aí. Deixamos aqui algumas referências, né, para que vocês possam nos contactar. Convidamos vocês para conhecer, né, nosso canal do YouTube. E, no caso, esses são os nossos e-mails de contato. Para imóveis seria o captação, né, que seria sem acento, sem cedilha, né, @engenharialr.com.br. E para a parte de engenharia e arquitetura, pode nos contactar através do contato @engenharialr.com.br. E é isso. Nós queremos aqui nos colocar, né, à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
nós estamos aí à disposição para parcerias, para esclarecer qualquer dúvida, para poder dar alguma opinião. Nós queremos ser parceiros, né? Para qualquer demanda aí nessas vertentes, tanto para a parte de construção, obras em geral, obra civil, quanto para a parte de corretagem, tá certo? É isso, agradecemos mais uma vez, muito obrigado.